Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, a gente vai estudar o hiperboloide de duas folhas. Preparados? Então, vamos para a aula. O hiperboloide agora, com duas folhas, ele vai acontecer, também a gente tem três possibilidades de acordo com o eixo, porque existe um eixo principal, mas ele vai acontecer quando dois sinais aqui forem negativos. Então, olha só. Esse caso aqui é quando o hiperboloide está ao longo do eixo y. Então ele está assim, ó. Ele tem essa forma aqui, ó. São duas folhas que não se tocam, ok? E é o que acontece quando o sinal negativo está no z e no x. Se a gente tiver o sinal negativo no y e no z, o eixo vai ser o eixo x. E se a gente fizer o sinal negativo no x e no y e positivo no z, aí o eixo vai ser o z. Dá para a gente tentar arriscar aqui um esboço, né? Vamos ver se eu consigo, mas seria algo assim. Então tem o x, y e z. Ele seria tipo um hiperboloide para lá e para cá. Assim. Não é muito simples de desenhar, mas assim, só um esboço já dá para ter uma ideia. E depois aqui, ao longo do eixo Z, ele seria aqui, Z, aqui a gente tem o X, e aqui a origem. Então ele seria, tipo esses copinhos aqui, né? Daí para cima. E para baixo. Eles seguem aqui, então elas vai até mais infinito, que vai até menos infinito, só que eles não se separam. A função simplesmente não é definida entre aqui nesse intervalo, que vai, aqui no caso do eixo y, ele vai de menos b até b. Certo? Ele não existe nesse intervalo aqui. Para a gente estudar um pouquinho mais sobre esse hiperboloide de duas folhas, a gente não vai dar bola para esses outros aqui, eixo x e eixo z. Vamos focar um pouquinho nesse do eixo y, para a gente ver o que acontece quando a gente tem esse hiperboloide aqui, né? Quando o x é igual a zero. O x é igual a zero, a gente está no plano y e z. Então, no plano y e z, a gente anula esse termo aqui e a gente fica com essa equação. Y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso daqui, como a gente já sabe, é uma hipérbole. Então, o que acontece? No plano x igual a zero, que é aquele assim, ó, a gente tem hipérboles, né? Aqui. Sendo que o eixo real é o de menos b a b aqui. E no z a gente tem um eixo imaginário, ele nunca vai tocar o eixo z. Depois a gente tem aqui no plano, quando z é igual a zero, a gente tem o xy. O xy é esse plano aqui, ó, assim. Né? Então, de novo, olha, a gente elimina o z aqui, eliminando o z, a gente fica com outra hipérbole. E de novo, o eixo real é o y, né? O semi-eixo, o eixo real é o y de menos b a b, e o eixo x, ele fica um eixo imaginário, beleza? O problema acontece quando a gente quer olhar o plano xz, que é o y igual a zero. Nesse plano aqui, ó, a gente tem dois semi-eixos imaginários. Então, na prática, olha só, se a gente elimina o termo que tem positivo, a gente fica com dois termos negativos. É como se a gente tivesse uma elipse de semi-eixos imaginários, tá? Então, seria uma elipse imaginária, ou seja,
ele nunca, esse hiperboloide de duas folhas, ele nunca vai tocar o plano xz em valores reais. Isso daqui, então, ele não existe para valores reais, só para valores imaginários. Mas para a gente não interessa porque a gente não vai desenhar um plano imaginário aqui. A gente está interessado no plano real, né? Na superfície real, né? Na superfície composta por números reais. Então, para a gente ver esse problema aqui, ó, quando y é igual a zero, a gente pode imaginar o que acontece, então, um exercício, né? O que acontece quando y é igual a k? Né? Então, eu vou ver dessa equação, o que a gente tem? Ó? O x ao quadrado sobre a ao quadrado menos o z ao quadrado sobre o c ao quadrado. Aí a gente tem igual a 1 menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Agora imagine que em vez do y, a gente tem uma constante k, que é um valor aqui. Ou seja, a gente quer ver o que acontece quando a gente coloca planos paralelos ao plano xz com valores de x diferentes aqui. No caso, a gente pode ver que vai entre o menos b e mais b, vai dar problema, mas se a gente tiver menor do que o menos b ou maior do que o b, pode ser que seja algo interessante. Então, essa equação aqui, ó, eu vou reescrever ela como sendo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais... Aliás, eu vou escrever aqui embaixo, que fica um pouquinho melhor. Aqui. A gente fica com x ao quadrado sobre o a ao quadrado mais z ao quadrado sobre o c ao quadrado. Tudo indica que é uma elipse, mas aí a gente fica com o k ao quadrado sobre o b ao quadrado menos 1. Eu troquei o sinal de todos os termos. Quando a gente olha para esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele é uma elipse se é uma elipse se o k ao quadrado sobre b ao quadrado menos 1 for maior do que zero. Então, se ele for positivo, aí é uma elipse, certo? Então, ou seja, o k ao quadrado ele tem que ser maior do que o b ao quadrado. Ainda a gente poderia dizer que o módulo do k tem que ser maior do que b. Tá? É o que a gente conclui daqui. Se a gente tem, ou seja, se a gente tem o y como sendo menor do que menos b, a gente está nessa folha da esquerda. Então a gente faz um corte, a gente tem o quê? Uma elipse. Se a gente vem para y maior do que b, a gente faz um corte, a gente tem uma elipse também. Então a gente tem elipse, mas ela só existe... Até eu vou colocar maior ou igual, né? Maior ou igual, porque se ele for igual a b, a gente tem 2 pontos. Só 2 pontos, tá? Mas aí não é bem uma elipse, são 2 pontos. Mas a partir do b, a gente começa a ter elipses. Então aqui, ó, a gente tem uma elipse. E aqui a gente tem uma elipse. Aqui a gente tem uma hipérbole. Aqui a gente tem uma hipérbole. Aqui a gente tem hipérbole. Aqui hipérbole, hipérbole. Certo? Então, aqui está o nosso hiperboloide de 2 folhas. E acontece essas 2 folhas por causa dessa elipse de raio imaginário que acontece aqui nesse intervalo entre menos b e b aqui, no eixo real do nosso hiperboloide, ok? Se a gente estivesse olhando os outros hiperboloides nos outros eixos, aí a gente teria a condição, né, de aqui ele não existe entre menos a e aqui entre menos c e c. Beleza? Espero que tenham compreendido.
Então na aula de hoje a gente estudou o hiperboloide de duas folhas e na próxima a gente vai estudar o paraboloide elíptico. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda um colega a aprender um conceito, porque com isso você também aprende. Então a gente encerra a aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até mais!